Bom, pessoal, vamos então terminar aí os vinhos doces de Bordeaux. A gente no artigo anterior falou um pouco da classificação de alguns chateaus, do terroir. E vamos falar um pouquinho mais sobre a classificação de 1855. Nela foram classificados 26 chateaus de Sauternes e Barsac, sendo que o primeiro, o Auconcourt, é o Yquem. Depois tiveram 11 chateaus que são chamados de Premier Cru e mais 15 chateaus que são chamados de Second Cru. É mais ou menos a mesma filosofia do Premier e do Deuxième. Bom, vamos então listar rapidamente alguns chateaus importantes, dessas regiões. Em Sauternes, evidentemente, o Yquem toma a frente de todos. Mas existem também outros chateaus muito bons, que são, por exemplo, o Riesec, o Chateau Siduirot, o Chateau de Fargue, que também pertence à mesma família do Yquem. E tem também um chateau muito interessante que é o Guiraud. O Chateau Guiraud, ele normalmente não é tão opulento como esses chateaus que eu acabei de citar. Inclusive ele tem uma acidez um pouquinho mais saliente. Isso porque no corte dele a participação da Sauvignon Blanc é um pouco maior. Normalmente os cortes de Sauternes, eles obedecem mais ou menos essa porcentagem, 80% de Semillon, que é uma uva muito suscetível ao ataque da botrytis, e 20% de Semillon. E no Guiraud tem um pouquinho mais de Sauvignon Blanc, e mais ou menos na ordem dos 35%, dependendo da safra, e dá um pouquinho mais de acidez e um pouquinho menos de untuosidade. Ele é bem interessante, às vezes, para entradas, uma terrine de foie gras, que você não queira um vinho muito opulento, o Guiraud é uma boa alternativa. Na parte de Barsac, que a gente falou, por exemplo, do Chateau Climat, que é o que fica na frente do batalhão, é um belo chateau de muita classe, de muita elegância. Você vai ter o Chateau Coutet e você também vai ter o Chateau do Azidaen, que é do grande enólogo, Denis de Bourdieu, uma das maiores autoridades em vinhos brancos de Bordeaux. E por último, você tem também um chateau muito interessante naquela comuna que fica em Sauternes, que chama Prignac, é o Chateau Gillette. Esse chateau é um chateau que foge aos padrões do que se faz normalmente em Sauternes ou em Barsac. Porque Sauternes e Barsac, em regra geral, você tem passagens por barrica depois desses vinhos serem vinificados. E aí vai depender de cada chateau, pode ser 2 ou 3 anos, depende muito da estrutura do vinho. Mas no caso do Gillette, ele foge um pouco a essa filosofia. Ele é vinificado e depois ele fica em tanques de cimento, quer dizer, sem nenhum contato com a madeira, mais ou menos entre 18 e 20 anos, para depois ser engarrafado. Então esse chateau tem poucas safras e ele é muito interessante porque você percebe o sabor sem a interferência de barrica. Então você não vai notar aromas, por exemplo, de baunilha, de tostados, que normalmente a barrica fornece. Então é um chateau muito interessante para se conhecer, porque ele foge um pouco do padrão dos vinhos aí de Sauternes e Barsac. Além disso, você tem aquelas apelações satélites, como eu falei, que fica em torno das... Aqui está o mapinha novamente, Aqui você tem a região de Sauternes, essa região,
E aqui você vai ter a região de Barsac. Aliás, perdão, aqui, Barsac aqui. Em torno dessas duas regiões, você vai ter, por exemplo, Saint-Croix-du-Mont, que fica aqui, e Lupiac, que fica aqui em cima. E além dessas, você tem apelações como Serron, como, por exemplo, Cadillac. Na verdade, os vinhos brancos doces de Bordeaux, eles formam 15 apelações entre os realmente doces e meio doces. Mas essas que eu falei para você são as mais importantes, né? E um chateau também interessante na apelação Sainte-Croix-du-Mont, que é o Chateau Lubin. É um chateau muito importante, não é encontrado aqui no Brasil, mas talvez seja o melhor chateau em termos de vinhos doces de Bordeaux, fora das principais regiões, ou seja, Sauternes e Barsac. Muito bem, então com isso a gente encerra os vinhos doces e a gente vai falar de outras regiões no próximo artigo. Um abraço.